Existe uma ferramenta jurídica que pode mudar a forma como você investe ou recebe investimento. Hoje nós vamos conversar sobre o mútuo conversível em participação societária, um instrumento que pode oferecer agilidade e segurança em investimentos. O meu nome é Paola, eu sou advogada, especialista em direito societário, pesquiso contratos de investimento, especificamente mútuo conversível, e tenho muita experiência em apoiar investidores e sociedades investidas com esse tipo de ferramenta. O que é o mútuo conversível em participação societária? É um instrumento contratual muito utilizado por investidores anjos, fundos e aceleradoras para fazer aporte de recursos em empresas, principalmente do ecossistema de tecnologia, como startups. Através desse contrato, o investidor faz um aporte financeiro dentro da empresa investida e tem a opção de converter esse valor emprestado, este crédito, em participação societária, em equity, no futuro. A adoção do mútuo conversível em participação societária como mecanismo de investimento aqui no Brasil é inspirado nas Convertible Notes estadunidenses, que foram importadas e tropicalizadas no formato de um contrato de mútuo que pode ser convertido em equity futuro. Esse instrumento é bastante utilizado nas primeiras rodadas de investimento de startups, investimentos feitos por investidores anjos, por exemplo. Através do contrato de mútuo conversível, o investidor não entra imediatamente no quadro de sócios da empresa investida. Isso faz com que o investidor esteja mais seguro de eventuais obrigações e passivos da sociedade investida e também que a sociedade investida tenha mais liberdade para funcionar e operar, sem ter um investidor dentro do seu quadro de sócio. Vamos falar sobre o fluxo prático de funcionamento do contrato de mútuo conversível. O primeiro ato é o investidor fazer o aporte na sociedade investida. Em segundo lugar, a sociedade investida recebe esse capital e não coloca o investidor dentro do seu quadro de sócios. Depois, ela utiliza esse recurso para desenvolver a sua atividade. E por fim, o investidor tem a possibilidade de converter esse crédito, desse valor emprestado, em equity ali no futuro. Por que o mútuo conversível em participação societária é o preferido por investidores e investidas? Adaptado das Convertible Notes dos Estados Unidos para uma realidade de mercado um pouco mais complexa, que é a realidade jurídica brasileira, que tem diversos pontos de insegurança tanto para o investidor quanto para a sociedade investida, principalmente em relação a aspectos obrigacionais de dívidas como dívidas fiscais e trabalhistas. Como o investidor não se torna sócio imediato, o risco do investidor vir a ser responsabilizado por obrigações e passivos da sociedade investida fica mitigado. Além disso, o investidor consegue acompanhar o desenvolvimento das atividades da sociedade investida, recebendo relatórios ou mesmo atuando de forma consultiva, lado a lado aos sócios fundadores e à sociedade investida. Além disso, como o contrato de mútuo conversível não é um contrato tipificado no nosso ordenamento, ou seja, não tem previsão legal, ele é muito mais flexível do que um contrato de investimento que tenha previsão legal e pode atender de forma mais eficaz os interesses das partes, do investidor e da investida. Um ponto interessante é que o valuation na avaliação dessa empresa, que é um desafio para empresas emergentes no mercado de tecnologia, pode ser postergado para um momento futuro em que é feita a conversão desse crédito em participação. Quais são os principais elementos que compõem um contrato de mútuo conversível em participação societária? O objeto desse contrato é o investimento, o aporte financeiro realizado pelo investidor e a possibilidade desse valor de crédito virar um equity, uma participação societária no futuro. Então, dentro do elemento do objeto, nós teremos um valor de investimento, um percentual de referência, ou seja, quantos por cento de participação societária este investimento dá direito ao investidor lá no futuro, e também os marcos de conversão. Quais são os momentos em que o investidor terá direito a pedir a sua participação societária como forma de dação em pagamento, quitação desse mútuo conversível? Pode haver um prazo, uma data de conversão, ou pode existir previsão contratual de eventos que geram o vencimento antecipado, que fazem com que esse crédito possa ser convertido antes da data marcada para a conversão. É normal que estejam presentes nesse contrato cláusulas de proteção aos interesses do investidor, como, por exemplo, descontos e valuations mais interessantes praticados ao investidor. Além disso, é comum que existam cláusulas que protejam o interesse do investidor de acompanhar os andamentos do negócio
como emissão de relatórios e prestação de informações. Outra questão que é comumente encontrada nesses contratos são períodos de lock-up, de permanência obrigatória dos sócios fundadores, questões de não concorrência, não aliciamento e também estruturas mínimas de governança corporativa a ser aplicada na sociedade investida, trazendo regras basilares de acordos de sócios que vigorarão no futuro, no momento em que o investidor passar a ser sócio da sociedade investida. Quais são as vantagens para o investidor de realizar os seus investimentos em startups através de um mútuo conversível? Podemos citar as questões de agilidade, de flexibilização aos seus interesses, de acompanhamento dos negócios, também o principal fato de não se tornar sócio de forma imediata da sociedade, protegendo assim o seu patrimônio pessoal de eventuais dívidas, passivos e obrigações da sociedade investida. Por outro lado, as principais vantagens para a startup investida de captar recursos através de um mútuo conversível é justamente a manutenção de um controle societário, uma vez que o investidor não entra imediatamente no quadro de sócios, possibilidade de uma captação rápida e com menos burocracia. É importante perceber que muitas vezes as due diligences, as auditorias prévias da sociedade investida podem ser simplificadas ou mesmo dispensadas, a depender do volume financeiro do cheque desse investimento, e também credibilidade junto ao mercado, pois o ecossistema de tecnologia está muito acostumado a receber e fazer investimentos através de mútuo conversível. Existem cuidados que o investidor precisa ter ao fazer investimentos por esse formato contratual. O principal deles é garantir a existência de cláusulas protetivas aos seus interesses, como, por exemplo, a possibilidade de participar recebendo informações e relatórios. Também é importante garantir a existência de cláusulas claras sobre gatilhos de conversão e eventual evento de vencimento antecipado. Ainda que o investidor não se torne sócio imediatamente da empresa, é possível que ele tenha uma participação estratégica e isso deve estar previsto em contrato. Os cuidados que uma startup precisa ter ao receber investimento via mútuo conversível, em primeiro lugar, é entender os impactos dessa conversão futura, principalmente dentro do cap table da empresa. Qual é o impacto de percentual de equity que esse investimento terá no momento da conversão. Também é importante evitar cláusulas excessivamente protetivas para o investidor, que de alguma forma atrapalhem ou prejudiquem o bom andamento dos negócios da sociedade investida. Além disso, é importante que a startup mantenha uma gestão transparente do capital investido e onde e como ela está alocando esses recursos. E por fim, é bastante importante que a startup faça o planejamento jurídico da conversão. Normalmente, empresas startups são constituídas e operam nos seus primeiros anos no formato de sociedades empresárias limitadas. Ao receber investimento via mútuo conversível, pode ser estratégico que se faça a transformação da natureza societária para a sociedade anônima. Se você busca o melhor instrumento jurídico, seja para promover um investimento, seja para receber um investimento na sua empresa, o mútuo conversível pode ser um grande aliado, pois ele permite uma contratação inteligente, estratégica e segura de investimento entre investidor e investida. Se você quer se aprofundar no assunto do mútuo conversível para utilizar essa ferramenta jurídica já no seu próximo investimento, não deixe de buscar aqui na descrição desse vídeo o nosso conteúdo completo postado no nosso blog sobre mútuo conversível. Além disso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comentário, compartilha com os amigos e se inscreve na nossa newsletter.